Olá, boa noite. Meu nome é Camille Catunda, eu sou enfermeira graduada pelo Unifor, tenho residência em Neurologia e Neurocirurgia pela Escola de Saúde Pública do Ceará e Hospital Geral de Fortaleza. Sou enfermeira neurologista na unidade de AVC isquêmico e no pronto atendimento neurológico do Hospital Geral de Fortaleza. Também sou enfermeira da classificação de risco também do Hospital Geral de Fortaleza. Vou falar com vocês sobre AVC isquêmico pox e síndrome do encarceramento ou locked-in. Primeiramente, eu vou introduzir com a parte epidemiológica do impacto do AVC no Brasil. Ele é a principal causa de morte e incapacidade no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de AVC, em 2023. A Sociedade Brasileira de AVC, em 2022, também diz que 70% dos pacientes acometidos por AVC ficam incapacitados para o trabalho e 50% passam a necessitar de ajuda e cuidados de outras pessoas para realizar suas atividades de vida diária. O AVC ele ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma região cerebral é interrompido ou reduzido, o que priva o tecido cerebral de oxigênio e nutrientes, resultando nos danos ou mortes de células neurais. Existem dois tipos de AVC, o isquêmico, que é causado pela obstrução de um vaso sanguíneo, como mostra aqui nessa imagem aqui à direita, nós temos uma lesão bastante extensa, e também tem um AVC hemorrágico, que ele ocorre devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, causando sangramento cerebral. Aqui, nessa outra tomografia, nós vemos um AVCH. Essa parte branca é tudo sangue no cérebro. O AVC isquêmico, ele é o tipo mais comum e a aterosclerose cardioembólica de grandes vasos representa mais de 60%, segundo o Sedov et al. 2021. Nós temos o polígono de Willis, que ele localiza-se no espaço subaracnoide da base do cérebro. Ele é formado por artérias provenientes dos sistemas vértebro-basilar e carotídeo, equilibrando a pressão sanguínea das mesmas. Ele é formado em sentido pela artéria comunicante anterior, artéria cerebral anterior, artéria comunicante posterior e artéria cerebral posterior. Esse polígono ele é uma estrutura anatômica importante do corpo, porque ele fornece uma conexão entre as circulações cerebrais anterior e posterior, fornecendo fluxo colateral para as regiões cerebrais afetadas, em casos de isquemia ou dano do vaso, em uma das mais áreas. As artérias vertebrais se unem na altura da nuca para formar a basilar. A basilar é a artéria de circulação posterior mais importante do cérebro, pois ela que leva suprimento sanguíneo para o cerebelo e tronco encefálico, que são as estruturas responsáveis pela coordenação, equilíbrio, sono, vigília, respiração, movimentos, sensibilidade e de nervos cranianos. AVC isquêmico POX, ou vértebro basilar, ele irriga os lobos occipitais, tronco encefálico e cerebelo. Aqui nós vemos uma tomografia aqui à esquerda, evidenciando um AVC isquêmico de circulação posterior. Aqui à direita nós vemos uma angiotomografia evidenciando oclusão da artéria basilar. Geralmente o prognóstico é catastrófico. A classificação de Banford é a classificação clínica dos tipos de AVC isquêmicos. Aí esse é o POX, ela diz que são das artérias vertebrais e basilar, ou basilar.
E os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar na POX é paralisia de nervo craniano, único múltiplo, ipsilateral, mais déficit sensitivo motor contralateral, déficit sensitivo motor bilateral, disfunção cerebelar, hemanopsia isolada, cegueira, alteração nos movimentos conjugados dos olhos. No AVC isquêmico, POX, a gente tem a síndrome cruzada, ou seja, o paciente pode apresentar os sintomas dos dois lados do corpo, não apenas em um. Tipo, ele pode apresentar uma hemiparesia à direita e um desvio de comissura labial à esquerda. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, eles se dividem entre sensitivos e motores, e também tem os mistos. Nós temos o olfatório, que é sensitivo, o óptico, que é sensitivo, o oculomotor, que ele é só motor, o quarto, que é o troclear, ele é só motor também, o trigêmeo, ele é sensitivo e motor. Aí nós temos também o intermédio, que ele é misto, nós temos o facial, que ele é motor, nós temos o vestíbulo coclear, ele é sensitivo, o glossofaríngeo, ele é misto, nós temos o vago, que é o 10º par craniano, ele é misto, nós temos o acessório, ele é motor, e nós temos o hipoglosso, que é o último, o 12º, ele é motor também. Voltando ao AVC de circulação posterior, durante a imagem, a gente utiliza uma escala chamada PC-Aspects, ela designa 10 pontos em anormalidades precoces encontradas na imagem do paciente, com o intuito de prever o local da isquemia posterior. Ela varia de 0 a 10, 0 é o pior, 10 é o que está dentro da normalidade. Ele, né, vale 1 ponto para o lobo occipital, que está bem aqui, 1 ponto para o tálamo, aqui em azulzinho, 1 ponto para cada lado do cerebelo, opa, nossa, 2 para o mesencéfalo e 2 para a ponte. E aqui nós temos a síndrome do encarceramento ou Lockheed. Ela foi descrita pela primeira vez em 1966. Ela é uma condição associada à lesão pontiventral, principalmente na basilar, que ocasiona a ruptura das vias córtico-espinhal e córtico-bulbar, gerando quadro de severa paralisia, que é quadriplegia ou quadriparesia, incapacidade de fala, afonia, afasia, disfonia grave, com preservação das habilidades cognitivas e sensitivas. Existem 3 tipos da classificação da síndrome de Lockheed. A clássica, o paciente vai apresentar quadriplegia, anartria e movimento vertical dos olhos. Ela é causada principalmente por AVC da circulação posterior com oclusão de basilar. Nós temos a incompleta, que o paciente vai apresentar quadriplegia, anartria, movimento vertical dos olhos, assim como a clássica, mas o que tem de diferente é que ele também vai apresentar movimentos remanescentes. E nós temos a completa, o paciente vai estar apresentando paralisia total. A quadriplegia, ela decorre da lesão no trato córtico-espinhal, composto principalmente de axônios motores, que constitui o componente voluntário da motricidade, aumentando o risco de complicações secundárias. E a anartria, a afasia, devemos lembrar que existem vários tipos de afasia. Nesse caso, desses pacientes, eles apresentam afasia motora, ou seja, ele consegue
compreender o que estamos falando, mas ele não verbaliza o paciente. Mas, enfim, a anafria barra afasia, ela deve-se à paralisia bilateral do nervo facial, glossofaríngeo e laríngeo, que é o ramo do nervo vago. No ramo do nervo vago. Ele também causa disfagia e limita o uso da expressão facial durante a comunicação. Embora as paralisias do olho medial e lateral sejam típicas, os pacientes geralmente mantêm um controle da pálpebra superior e o movimento vertical dos olhos, funções que desempenham um papel importante como meio de comunicação desses pacientes. O tratamento da síndrome do encarceramento barra Locked-in principalmente reabilitação do quadro de disfagia, diminuição dos efeitos deletérios de repouso e redução dos fatores de risco e também estabelecer um método de comunicação alternativa, já que ele não consegue verbalizar. Durante a minha residência, eu tive alguns raros casos de pacientes que apresentam uma síndrome do encarceramento, decorrente de um AVC isquêmico com oclusão de basilar. E eu e algumas pessoas da minha turma, fizemos um estudo de caso sobre esta paciente em específico. Ela é uma paciente do sexo feminino, tem 37 anos, ela morava em Maracanã e trabalhava em Fortaleza, ela era copeira de um hospital, possui ensino fundamental completo, é casada com 2 filhos, a rede de apoio é a mãe e a irmã. Aqui nós temos a história da doença e do tratamento dela. Ela teve um relato de cefaleia e dor em região nucal há 15 dias, de quando a gente fez esse estudo de caso, que foi no ano passado. No dia 13 de abril, ela foi na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, apresentando vômitos e desmaio, ficou com uma fraqueza generalizada interrogada, sem melhora dos sintomas. Na UPA foi prescritos sintomáticos e foi liberada de volta para casa. No dia 14 de abril, ela foi ao HGF, já apresentando afasia, tetraparesia com reflexos preservados, apresentando também diplopia, disfagia e cialorreia em grande quantidade. Aí foi diagnosticada com AVC isquêmico POX, né? Ela foi avaliada pela neurologia e também fez todos os exames necessários. AVC isquêmico POX, com oclusão de basilar, desenvolveu a síndrome do encarceramento Locked-in e tinha síndrome de múltiplos nervos cranianos, o quinto, sexto, sétimo e o 11º, no caso dela. Aqui nós temos a história do tratamento. No dia 17 de abril, ela fez uma angiorressonância que evidenciou a oclusão da artéria basilar. No dia 18 de abril, ela teve que fazer intubação orotraqueal por não proteger a via aérea e também apresentar desconforto respiratório. No dia 21 de abril, foi diagnosticada com sepse de foco pulmonar, foi iniciado antibiótico com tazocin. No dia 25 de abril, foi feita traqueostomia. No dia 26 de abril, foi feita a tentativa de desmame da ventilação mecânica. Ela também estava apresentando bastante trismo. Aí foi feito botox para ela melhorar. Lembrando que essa paciente chegou fora de janela terapêutica para trombólise ou trombectomia, por isso ela não realizou nenhum tratamento de fase aguda. Lembrando que a janela para realizar trombólise é até 4 horas e meia do início do ictus, e a de trombectomia mecânica pode ser feito em até 24 horas, segundo estudos. Tratamento dela, quando nós estávamos fazendo o estudo de caso,
Ela estava em BIC de noradrenalina, 2 ml hora, midazolam 12 ml hora e fentanil 1 ml hora. Estava em uso de anticoagulação com enoxaparina sódica, estava também em uso de omeprazol para prevenção de úlcera gástrica, em uso de atorvastatina por dislipidemia, estava em uso de dupla antiagregação plaquetária com AS clopidogrel, em uso de procinético como bromoprida, também usando alguns medicamentos anti-celorreia, como tropicamida e oscopolamina. Como eu já disse, eu sou enfermeira, então os meus cuidados de enfermagem eram monitorar os sinais vitais, realizar escalas de Braden, ESEL, RAS e ranking diariamente, realizar sistematização da assistência de enfermagem, manter cabeceira elevada a 30 graus de alinhamento corporal, administrar antibióticos, drogas vasoativas e índice de analgesia. Na unidade de AVC isquêmico, apenas o enfermeiro que pode fazer esses tipos de medicamentos, inclusive o antibiótico, e realizar exame físico completo diariamente. O enfermeiro também faz o exame físico completo de todos os pacientes quando está de plantão. Fazer também monitoramento neurológico, testar reflexos, avaliar pupilas, verificar a ocorrência de sangramento, realizar balanço hídrico e monitorar eletrólitos. Manter uma via aérea prévia, realizar mudança de decúbito de acordo com a rotina, cuidados com sondas. Ela estava se alimentando com sonda nasointeral, pois a alimentação dela era interal, e estava apresentando diurese por sonda vesical de demora. Eu e parte da minha turma fizemos uma pequena orientação de alta multiprofissional para pacientes com este síndrome com essa síndrome, que o paciente se comunica principalmente com os olhos. Aqui nós explicamos o que é a síndrome do encarceramento, que é um distúrbio neurológico em que a pessoa está acordada e consciente, mas incapaz de mover os membros e falar. Ou seja, a pessoa está entendendo tudo o que está se passando ao redor dela. A pessoa tem consciência, capacidade de pensar, raciocinar, piscar e mover os olhos. O diagnóstico é clínico com auxílio de exames, o tratamento é feito com reabilitação e suporte, o tratamento de suporte é feito principalmente com fisioterapia, fonoterapia, suporte emocional, prevenção de lesão por pressão e cuidados nutricionais. A apresentação clínica, né, como eu já disse, é fraqueza na língua, pescoço, paralisia facial, dificuldade de respiração. O que pode causar essa síndrome é AVC de circulação posterior, com oclusão de basilar, traumatismo crânioencefálico, uso de algumas drogas, tumor cerebral. Aqui nós falamos os tipos, como eu já falei anteriormente, que é o clássico, o incompleto e o total. E a nossa ideia de comunicação é essas pranchas de comunicação. Obrigada, bom dia.